você veio. Nós somos Saraivada de História e a aula de hoje é sobre o Segundo Reinado no Brasil. O Brasil ficou independente em 1822, mas em 1831 Dom Pedro I abdicou ao trono. Criou-se um governo provisório, uma vez que Dom Pedro II era um garoto, uma criança. Porém, o período regencial, esse governo provisório, foi um período de muitos conflitos em todas as regiões do país, do Maranhão ao Rio Grande do Sul. E por isso, a elite brasileira resolveu se articular para que houvesse a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. E Dom Pedro II assume o Brasil em 1840. Dom Pedro II é a pessoa que mais tempo governa o nosso país, desde a chegada dos portugueses, de 1840 a 1889. E isso pode ser explicado por dois fatores. Primeiro, pela habilidade política dele. De fato, Dom Pedro II foi instruído, foi preparado por José Bonifácio de Andrada para ser um político habilidoso, capaz de governar o Brasil num aparente equilíbrio entre as forças políticas. Na verdade, o parlamentarismo que existia no Brasil, diferentemente do parlamentarismo inglês, em que o rei ou a rainha não governam efetivamente, era chamado de parlamentarismo às avessas. Porque além do governo ser exercido efetivamente por Dom Pedro, não existiam três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Existiam quatro poderes. O poder moderador, que dava ao imperador, no caso Dom Pedro II, a capacidade de dissolver o Congresso, nomear juízes, demitir e nomear ministros, enfim, exercer o absolutismo. Outra coisa que ajuda Dom Pedro II a ter um governo tão, entre aspas, tranquilo, é que a economia começa a funcionar. Desde o fim das grandes remessas de ouro, que o Brasil vivia uma grande crise econômica. Mas Dom Pedro II vivencia o momento do boom, da ascensão do café. E o café vai sustentar a economia brasileira. Claro que a estrutura de exploração, de latifúndio, de escravidão continua. Mas pelo menos para a grande parte da elite brasileira, Dom Pedro II vai fazer um bom governo. E o café vai permitir os recursos necessários. Nesse contexto do Segundo Reinado, o Brasil se envolve numa disputa imperialista chamada Guerra do Paraguai. Na verdade, a Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai, Argentina, vão lutar contra o Paraguai. Nessa guerra, apesar da vitória, o Brasil gasta muito dinheiro. Nessa guerra também fica provado que os países todos da América aboliram a escravidão. E aí a gente vai tendo o fortalecimento do movimento abolicionista, né, que defendia a abolição da escravidão no Brasil. E esse movimento, que era encabeçado por pessoas com motivação humanitária, de fato, com interesses, né, verdadeiros, genuínos, também vai ser engrossado por aqueles que tinham interesse econômico, como, por exemplo, a Inglaterra. O país que mais lucrou com o tráfico negreiro defendia a abolição da escravidão. E por quê? A Inglaterra queria ampliar o seu mercado consumidor e a abolição da escravidão viria bem a calhar. A realidade é que o Segundo Reinado começa a ser questionado, começa a ser confrontado, começa a haver a perda do tripé que sustentava o Segundo Reinado: o exército, a igreja e os latifundiários. Há conflitos de interesses entre a igreja e o Segundo Reinado. Existia um dispositivo na nossa Constituição monárquica em que as leis que vinham do Papa só entravam em vigor no Brasil com a anuência de Dom Pedro. O Papa, por exemplo, deu uma determinação de que os católicos não poderiam se envolver com a maçonaria. Mas o próprio imperador era maçom e ele veta essa lei. Dois bispos, Dom Vidal e Dom Macedo, desobedecem o imperador e obedecem o Papa e são presos. Somado a isso, militares que denunciavam as más condições do exército brasileiro e o desejo de participar da política são punidos. E para completar o quadro, há o processo de abolição sem indenização dos donos de escravo, visto pelos donos de escravo como uma traição. É interessante.
Ninguém se preocupou com os escravos, que muitas vezes tinham a liberdade, mas não tinham emprego, viviam na miséria, não por falta de vontade de trabalhar, mas por falta de oportunidades. Houve um processo de reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Talvez por isso, mais recentemente, já no século XXI, um grupo chamado Rapa cantasse uma música: todo camburão tem um pouco de navio negreiro. De fato, não são só os negros, pardos, que cometem crimes, mas muitas vezes, cometendo ou não crimes, eles são os mais visados, infelizmente. O segundo reinado chega ao fim. Dom Pedro é derrubado por um golpe. E nós vamos ter o início da República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Pessoal, a palavra república nos dá a ideia de forma de governo. As duas principais espécies são a monarquia, nós temos uma pequena ideia, e a república. A república, temos como principais características a responsabilidade política do governante, o poder temporário e, claro, a eletividade. Monarquia, pense o contrário dessas três características, beleza? Quais os princípios da República Federativa do Brasil? Pessoal, está na Constituição Federal de 1988. Vamos lá, no artigo 1º, diz lá: soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Começamos com a soberania. Dizer independência internacional e supremacia nacional. Beleza? Cidadania, possibilidade de interferir nas decisões políticas do Estado. Eba! Dignidade da pessoa humana. Bom, a pessoa humana é fonte de todos os direitos e garantias. Ora, se ela é fonte de todos os direitos e garantias, ela deve ser tratada dignamente. Valores sociais do trabalho, defende os direitos dos empregados, claro. E livre iniciativa, a ordem econômica e o Estado liberal. Mas cuidado, não pode sacanear o povo, né? E o pluralismo político? Pessoal, pluralismo de ideias, cultura e costumes. Viva a diversidade, beleza? E é isso, espero ter ajudado. Valeu, Saraiva, até a próxima. Valeu! Nós somos Saraivada de História e esperamos você na próxima aula.